Um problema que acontece bastante nas grandes cidades é um probleminha relacionado à ilha de calor, a formação de ilhas de calor. O que seria isso, professor? Basicamente, as ilhas de calor, elas são um fenômeno que acontece nas cidades, no qual o centro ele vai ter uma temperatura muito maior que a periferia. Calma aí, professor. Esse ovo aqui é uma cidade? Exatamente, parece um ovo frito, mas juro que é uma cidade. Se a gente pegar, por exemplo, um desenho esquemático aqui. O que existe na periferia das grandes cidades? Em geral, a periferia, ela vai ter materiais mais arborizados, parques, universidades e por aí vai. Então, a periferia, cheio de arvorezinhas. Obviamente, vocês estão percebendo que isso aqui é uma arvorezinha esquemática, beleza? Quando você pega as áreas centrais, elas são muito mais asfaltadas, com muito mais concreto. Se a gente for representar, a gente consegue até falar que a região central, ela vai ter a presença de muito mais prédios. Prédios, asfalto, lugares mais poluídos. E daí, professor? E daí que pelo albedo... Professor, o que seria esse albedo aqui, ó? Esse albedo nada mais é do que a capacidade de refletir a luz solar, ou qualquer tipo de luz, tá? Esses materiais, o concreto, o asfalto, prédios espelhados, por exemplo, que existem, eles têm uma capacidade de reflexão muito diferente das áreas mais periféricas. Das áreas mais periféricas são mais arborizadas. Eu vou dar um exemplo de São Paulo, porque é a cidade que eu moro, e eu tenho muito mais propriedade para falar, claro. Se a gente pegar a diferença de temperatura entre o centro e a periferia, às vezes chega a 8 graus. Ao mesmo tempo, o centro está 8 graus mais quente que a periferia. A média não são 8 graus, tá? A média é, enquanto a periferia está aí em torno dos seus 19 graus, nós temos o centro da cidade com uma temperatura de 25 graus anuais. Ou seja, uma diferença, um gradiente de temperatura de 6 graus. Por quê? Imagina, por exemplo, vou fazer um desenho aqui para vocês, esquemático, tá? Nós temos aqui, de um lado, prédiozinho, um asfalto, uma rua aqui no meio, asfalto do outro lado, prédio do outro lado. Aí vem um raio solar. Vem o solzinho aqui, ó, todo sorridente, felizinho, libera seus raios solares. O raio reflete aqui, reflete aqui, reflete aqui, reflete aqui, reflete ali. Até ele sair dessa atmosfera, esse raio ele vai se refletindo e ele vai causando um aumento das temperaturas médias. O maior caso que existe, eu vou dar um exemplo para vocês, da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é literalmente isso que eu desenhei para vocês. É uma ruazona, um asfalto gigantesco, um monte de concreto e prédio dos dois lados. Esses prédios, para agravar ainda mais a situação, são prédios espelhados, que refletem muito melhor a luz e, consequentemente, o calor. Isso vai gerar temperaturas extremamente elevadas, por conta desses materiais com maior capacidade de reflexão do calor, tá bom? Então, isso é um fator que acontece. O centro muito mais quente que a periferia. Ai, professor, mas vocês veem problema em tudo, né? Qual o problema? É só se for para uma área periférica levar uma blusa, tal. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Por quê? Em climatologia, nós temos aula aqui no canal também sobre isso. Em climatologia, a gente aprendeu que quanto menor a temperatura, há uma tendência disso aqui se tornar uma zona de alta pressão atmosférica. Como assim, professor? Como está muito frio, as partículas de ar aqui, elas estão muito concentradas. Então é como se o ar estivesse muito juntinho nessas regiões mais periféricas. Por quê? Quanto mais frio, mais concentrado estão os materiais. Aqui uma alta pressão, ar muito concentrado. Aqui, como a temperatura está mais elevada, maiores temperaturas, a gente pode falar de uma zona de baixa pressão atmosférica. Professor, e daí? E daí que aí, aqui, o ar está mais espaçado. Imagina, né? Quando você esquenta o material, ele dilata. Quando você esfria o material, ele concentra. E daí que a natureza não gosta desse desequilíbrio. Então, se nós temos uma atmosfera altamente concentrada na periferia, porque está mais frio, e o centro está mais quente, olha o processo que vai acontecer. Zéu. 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 Professor, o que é esse zéu aqui, ó? Essas flechinhas amarelas que eu tracei para vocês são ventos. Vocês sabiam que o vento, ele nada mais é do que uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas. Como assim, professor? O vento é o deslocamento de ar
E o ar, ele sempre vai sair da alta pressão, onde ele está muito concentrado, para baixa pressão, onde ele está pouco concentrado. A periferia é alta pressão, o centro é baixa pressão, pronto, perfeito. A gente vai ter um deslocamento de ventos. Só que convenhamos, galera, esses ventos, muitas vezes, eles podem ser ventos úmidos. E daí, professor? E daí que a gente vai fazer? Primeiro ponto, nas grandes metrópoles, os reservatórios em geral, eles estão nas áreas mais periféricas. As áreas periféricas, então, é onde tem que chover para encher os reservatórios, Cantareira, Bines, Guarapiranga, enfim, os sistemas de abastecimento das grandes metrópoles. Há uma tendência, então, de menos chuvas na periferia, que é o local, de maneira geral, onde precisa chover mais para encher os reservatórios, e mais chuvas trazida por esse monte de vento úmido que se concentra nessa área central, no centro da cidade. Nos centros urbanos. E daí, professor? E daí que os centros urbanos, lembra que eu falei para vocês, eles são mais asfaltados, concretados, eles têm menos espaço para esse escoamento de água. Os rios que por ali passam, muitas vezes estão retificados, eles estão canalizados, estão debaixo do solo, então não tem para onde essa água escoar. O que vai acontecer? Um dos principais problemas que a gente sabe, que a gente vai discutir aí dos problemas ambientais urbanos, há uma tendência de ocorrência de enchentes. As enchentes, elas são agravadas também porque chove muito mais na área central, já que as temperaturas são maiores. Olha que interessante. Até a questão da dengue também, porque há um estudo, né, publicado falando que os ventos, eles também servem como se fosse uma rota para os mosquitos. E como os ventos eles convergem de maneira geral para o centro da cidade, a região mais densamente povoada, isso até contribui para a proliferação de doenças como a dengue, por exemplo, nas regiões mais densamente povoadas, no centro de São Paulo, também pela questão das ilhas de calor. Então não é só ficar mais quentezinho no centro e friozinho na periferia. Traz uma série de problemas, principalmente a enchente nas regiões mais centrais. Beleza, galera? Deu para entender? Então, ó, tira um print aí.